Graça e paz a todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje nós falaremos sobre Mateus capítulo 16, versículo 24. E o tema é: você se converteu ou se convenceu? Pensa lá, hein? Então vamos lá. Mateus 16, 24 diz: Então Jesus disse a seus discípulos: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Olha só o que Jesus menciona que é necessário, o que é preciso para seguir ele. Então você tem que negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. O negar a si mesmo, ele tem vários fatores. O negar a si mesmo, ele implica em situações que vai mexer com o nosso eu, vai mexer com o nosso ego, vai mexer com aquilo que está ao nosso redor. Mas isso se chama realmente negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. E nós vamos entender aqui um pouco do que acontece conosco em muitos casos. E então a gente vai ficar pensando, vamos ficar a pensar muito, será que eu me converti ou eu me convenci? Então vamos pensar aqui uma situação muito importante. Vamos supor que eu sou uma pessoa totalmente errada, maltrato os meus funcionários, não demonstro o amor de Cristo às pessoas e nem compaixão. Sou uma pessoa sem trégua. E sou uma pessoa que mente muito. Então, pense comigo agora. Alguém chega e diz para mim: Olha, você é um péssimo patrão. Tu não consegues enxergar, não tem empatia. Em momento algum, você se coloca ali no lugar do seu funcionário. Você não tem compaixão para o próximo. Você não consegue encontrar uma paz que possa ecoar em sua vida e na vida dos demais. Você precisa se converter. Você precisa se convencer dos seus péssimos atos e começar então a fazer coisas boas. Logo, se eu sou uma pessoa sensata, que fui chamado à razão, eu vou começar a pensar, bom, eu preciso tratar melhor os meus funcionários. Eu preciso amar ao próximo de forma diferente. Eu preciso ter empatia com tudo isso que estou a fazer e que estou a passar. Então, assim que eu passo por essa reflexão, eu me convenço que eu estava errado e a partir de hoje eu passo a ser uma pessoa direita. Eu passo então a ser uma pessoa reta. Quando Jesus nos chama e quando nós o aceitamos, ele nos mostra que nós estávamos em pecado. Ele nos mostra que a vida que ele tem é uma vida diferenciada, que os nossos erros só vão nos levar à morte, seja ela espiritual ou física. Porque há muitas pessoas que já não têm mais fé porque a sua vida espiritual está morta. E tem muita gente que está a morrer no seu físico também. Eu quero dizer que negar a si mesmo não é fácil. É um processo. É o dia após dia. É como se tu estivesse a cursar uma cadeira em uma universidade e cada dia tu estarás a aprender um pouco mais. E aí sim, vai alcançando meios de ser melhor. Assim também é a nossa vida com Jesus. Nós vamos caminhando com Ele e à medida que vamos caminhando com Ele, nós vamos melhorando. Só que para isso é necessário ter mudanças nos nossos hábitos. É necessário ter uma vida diária de leitura das Escrituras, da Bíblia. Eu preciso ler porque conforme eu vou lendo, eu vou me parecendo, eu vou sendo semelhante a Jesus. Conforme eu vou lendo, eu terei mais intimidade com Jesus. E então aqueles hábitos pecaminosos que outrora pairava no meu coração, conforme eu começo a ler, partilhar aquilo que Cristo tem me ensinado, eu passo realmente a me converter. Eu me convenci que eu estava errado e agora eu passo a me converter. Eu passo a entender que eu preciso ser diferente. Que eu preciso levar essa diferença
as outras pessoas. Se você perguntar a qualquer pessoa, já ouviu falar de Jesus? Muitos irão dizer, sim, eu já ouvi falar de Jesus. Até o ateu, em muitos casos, ele já ouviu falar de Jesus. Mas o seguir a Jesus, como a Bíblia menciona, para negar a si mesmo, aí são poucos. Aí são poucos. Eu quero deixar algumas coisas aqui para a gente refletir. E uma coisa importante, porque nós queremos viver Jesus pela metade. E isso não está certo. Precisamos viver Jesus 100%. Mas isso é um processo, não é do dia para a noite. Eu quero te dizer uma coisa, eu quero te fazer uma pergunta. Alguém casa com uma pessoa pela metade? Sim ou não? Alguém trabalha por uma outra pessoa pela metade? Quando ela foi contratada para trabalhar de forma integral? E seguir a Jesus? Será que podemos seguir a Jesus pela metade? Será que conseguimos então essa façanha de seguir somente alguns pontos? Olha, isso é bom, então eu sigo. Isso não é, então eu deixo de lado. Não, não há como. Nós temos que seguir a Jesus por completo. Nós temos que seguir a Jesus confiando. E aí também cabe a importância de encontrarmos pessoas na caminhada com Cristo que nos ajude, que nos incentive, que nos auxilie. E olha só o que diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 12. E nós vamos ver aqui, ó. Aconselhamos, incentivamos e insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno, pois Ele os chamou para terem parte em seu reino e em sua glória. Olha só. Então, Ele quer que tu possa ser incentivado, aconselhado. E ele diz mais, insistimos para que vivam de modo que Deus considere digno. Olha só. Então é para isso que nós precisamos, uma vez que entendamos quem é Jesus, uma vez que entendamos o que precisamos fazer, mudar os nossos hábitos, mudar as nossas ações, então a gente compreende que nós precisamos ser motivados, inspirados, conduzidos e precisamos de pessoas que nos dê a mão nesse momento. Eu não sei como os irmãos estão nesse momento de pandemia, se estão a caminhar sozinhos, mas eu quero dizer que, mesmo com a solidão causada pelo distanciamento, nós podemos usar as redes sociais, assim como esse vídeo está a entrar em vossa casa. Os irmãos podem também usar o WhatsApp, os irmãos podem usar o Meet, enfim, outros recursos para entrar em contato e conversar com os irmãos, participar dos pequenos grupos, encontrar fórmulas que dê resultado, mas para que nós não venhamos caminhar sozinhos. E é importante também que possamos caminhar uns com os outros e os irmãos ir orientando. Eu acho fascinante quando a Joyce chega a mim e diz, amor, você precisa mudar isso. Isso não está bom. Aí eu paro, reflito e falo, Senhor, minha esposa comentou que algumas coisas precisam ser melhoradas. E aquilo começa a ecoar dentro de mim. E eu falo, Senhor, eu preciso de mudança. Esta é a importância de caminharmos juntos. Eu tenho um amigo chamado Fernando. Luiz Fernando Albuquerque Guerra. Esse irmão é uma bênção na minha vida. Esse é o nome dele, viu? Ele é uma bênção na minha vida. Nos momentos de dificuldade, eu ligo para ele. Quando nós podíamos estar juntos, eu ia até a casa dele. E ali a gente conversava sobre os nossos problemas, principalmente os meus, e eu desabafava com ele. Olha, eu preciso de ajuda nisso aqui, porque não está fácil. Então nós precisamos ter uma pessoa que nos auxilie nessa batalha tão grande. E eu digo mais, os frutos do Espírito precisam aparecer em sua vida. Como diz em Gálatas 5, versículo 22. Eu não vou ler até por conta do tempo, mas peço que os irmãos depois leiam isso.
Nós precisamos que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio precisam estar na vida dos irmãos, precisa estar na minha vida. Eu preciso transparecer isso. Se há mudança, então eu preciso realmente desse resgate, dessa busca do Espírito Santo para que tudo, não cai não, para que tudo possa estar bem e firme na presença do Senhor. Então, nós precisamos entender se realmente eu me converti e quero a mudança de Cristo e fazer valer os frutos do Espírito, ou se eu me convenci. Eu quero dizer que a cruz se torna pesada quando eu sou convencido e não me entrego. A cruz se torna um fardo, porque tudo que a Bíblia se remete, que eu preciso mudar, se eu não tenho Cristo, se torna pesado. Entende o que eu quero dizer? Então nós precisamos aceitar a Jesus piamente, verdadeiramente, e não pela metade. Já imaginou você casando com uma pessoa e a pessoa só estar contigo pela metade? Isso não é certo. Nós precisamos estar por completo. Nós precisamos estar plenamente confiante naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E é importante que a gente tenha essa ciência em nossas vidas. Eu quero deixar aqui algumas dicas. Primeiramente, não ande sozinho. Tem alguém do lado para acompanhar os irmãos. Uma outra situação também que eu quero pedir aos irmãos é: sejam obedientes. Aprendam a submeter, amar ao próximo e ter uma vida de oração. São fatores muito importantes. Não andar só, ser obediente, ser submisso, amar ao próximo e ter uma vida de oração. São pontos fundamentais para o crescimento espiritual, são pontos fundamentais para o crescimento pessoal. Eu preciso compreender que se eu me convenci, eu preciso me converter. Eu preciso dizer a Cristo, verdadeiramente, tu vives em mim. Eu tenho que ter a certeza que o Senhor faz morada em mim. E eu preciso crer realmente para viver e transmitir a tua graça. Não é fácil. O tomar a cruz de Cristo e seguir não é fácil. Mas nós precisamos fazer isso para ter uma vida melhor, para ter uma vida de paz. A gente vê tanto conflito e eu quero dizer que nesse momento de pandemia, são momentos delicados, são momentos que muitas pessoas estão ainda vivendo como numa espécie de cadeia. Aqui no Brasil ainda nós estamos naquela luta entre o lockdown ou uma liberdade. Aí em Portugal, na Europa, já estão a viver um outro momento, né? Um momento que as pessoas já estão saindo, mas estão tomando todos os cuidados devidos. Mediante isso, eu peço aos irmãos, cuidem também da vida espiritual. Cuidem também do emocional. Cuidem também para que possam caminhar com Cristo e que vocês possam viver o novo do Senhor. O que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Quero que os irmãos entendam que a presença de Deus é fundamental e que Deus está no controle de tudo. Nada é por acaso. Eu quero fechar com essas palavras. Sejam obedientes, aprendam a submeter, amar ao próximo e ter uma vida de oração e não vivam só. Tem alguém para compartilhar. As angústias, as alegrias, enfim, tem alguém. Deus abençoe vocês, que Deus possa fortalecer para que tudo corra bem, em nome de Jesus. Cuidem-se, abraços, fiquem com Deus. Tchau, tchau.